Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui, diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos atualmente na segunda e última parte desta obra, que trata dos exemplos. Estamos no capítulo 5, e Kardec agora nos traz casos de espíritos suicidas. E hoje nós vamos ver o triste caso de uma mãe e seu filho. Aqui, como acontece, infelizmente, ainda muitas vezes, uma mãe não imagina perder seu filho, não é? E pode se entregar ao desespero e pode cometer o suicídio achando, equivocadamente, muito equivocadamente, que vai se encontrar com ele e vai cuidar dele lá. É o que acontece aqui. No mês de março de 1865, é bem o ano que foi lançado esse livro, não é? O senhor C, negociante numa pequena cidade perto de Paris, tinha em sua casa o seu filho, com a idade de 21 anos, gravemente enfermo. Então, o rapaz tinha 21 anos e estava muito doente. Esse jovem, sentindo-se no momento de expirar, de falecer, chamou a sua mãe e ainda teve forças para abraçá-la. Esta, sua mãe, disse-lhe, vertendo lágrimas abundantes: vai, meu filho, precede-me, não tardarei em seguir-te. Vai, meu filho, precede-me, vai antes de mim, não demorarei em te seguir. Ao mesmo tempo, ela saiu escondendo o rosto entre as mãos, chorando, não é? As pessoas que se achavam presentes a esta cena pungente consideraram as palavras da senhora C, claro que é só a primeira letra do nome, depois os pontinhos, como simples expressão de dor, explosão de dor, que o tempo e a razão deveriam apaziguar. O início do processo do luto, não é? Entretanto, tendo o doente sucumbido, foi procurada a senhora por toda a casa e, enfim, foi encontrada enforcada no celeiro. O enterro da mãe se fez ao mesmo tempo que o do seu filho. Vários dias depois do fato, o filho foi evocado. O filho que morreu doente, ok? E foi-lhe feita a seguinte pergunta: tendes conhecimento da morte de vossa mãe, que se suicidou sucumbindo ao desespero que vossa perda lhe causou? Resposta: sim. E sem o desgosto que me causou o cumprimento de sua fatal resolução, eu seria perfeitamente feliz. Quer dizer, se não fosse o desgosto pela mãe ter se suicidado, ele seria feliz, mas estava longe disso, já devido ao suicídio de sua mãe. Pobre e excelente mãe, ela não pôde suportar a prova dessa separação momentânea. É isso, não é? Logo, logo nos reencontramos. Mas ela não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou, para se reunir ao filho que amava tanto, o caminho que deverá afastá-la dele. Ai, por muito tempo. Ela, com pressa de se reunir a ele, tomou uma decisão que o afastará dele por muito tempo. Assim, ela retardou, diz ainda o jovem que desencarnou aos 21 anos, por doença. Assim, ela retardou indefinidamente essa reunião entre os dois.
que seria rápida se a submissão às vontades de Deus enchesse sua alma e se fosse resignada. Resignação, aceitação do sentimento. Obediência, aceitação da razão. Se fosse resignada, humilde e arrependida diante da prova que iria sofrer e a expiação que a iria purificar. No caso, o falecimento de seu filho. Orai, orai por ela. E, sobretudo, não a imiteis, mães comovidas pelo triste relato de sua morte. Não creais que ela amava, melhor que outras mães, esse filho que era a sua alegria e o seu orgulho. Não amava melhor, mas faltou-lhe a coragem e a resignação. É como se ela tivesse, assim, não é? Talvez, pelo que ele diz, no coração de outras mães, esta amava mesmo seu filho, esta deu a sua vida para ir até ele. Totalmente equivocado. Todas as mães que passam pela perda de um filho sofrem a mesma dor. Ok? É o que ele vem aqui nos dizer. Mães que me escutais, quando virdes a agonia velar os filhos extintos, quando virdes a agonia velar os olhos extintos de vossos filhos, ou seja, quando virem, não é, os filhos vindo a falecer, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem o cume do Calvário, de onde deverão se elevar à glória eterna. E aqui vem o nome do jovem, Benjamim C. Benjamim é o nome do jovem. Ele era jovem. E aí, então, depois da evocação do filho, é feita a evocação da mãe. E ela já começa. Quero ver meu filho. Tendes o poder de me devolvê-lo? Os cruéis pegaram-me para conduzi-lo à luz e me deixaram na noite. Eu quero, ele me pertence. Nada foi, pois, senão o amor maternal? O quê? Ter carregado 9 meses, nutrido com seu leite a carne de sua carne, o sangue de seu sangue, ter guiado seus primeiros passos, tê-lo ensinado a balbuciar o nome sagrado de Deus e o doce nome de mãe, ter feito dele um homem pleno de atividade, de inteligência, de honestidade, de retidão, de amor filial, e perdê-lo quando realizava as esperanças que se conceberam dele, de um futuro brilhante que estava aberto à sua frente? Não, Deus não é justo, não é o Deus das mães, não compreende o meu desespero, nem a minha dor. E quando me dou a morte para não deixar meu filho, arrebata ele de novo de mim. Meu filho, onde estás? E o evocador diz a ela: pobre mãe, nos compadecemos com a vossa dor, mas tomastes um triste meio para estar reunida ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus, e deveríeis pensar que ele pune toda infração às suas leis. A privação da visão de vosso filho é a vossa punição. Ou seja, ela não poder ver o filho era a punição dela. E a mãe diz: não, eu acreditava Deus melhor que os homens. Eu não cria em seu inferno, mas na reunião das almas que se amam como nos amamos. Eu me enganei. Não é o Deus justo e bom, uma vez que não compreendeu a imensidade de minha dor e de meu amor. Oh, quem me devolverá o meu filho? Perdi-o, pois, para sempre? Piedade, piedade, meu Deus. Isso é interessante, não é? Porque ela diz que Deus não é o que ela esperava, está decepcionada, mas, por fim, ela pede piedade a Deus. Nós entendermos as leis de Deus para evitarmos
infringi-las, porque toda ação tem a sua consequência. E se transgredirmos a lei, é claro que também tem a consequência. Os fins não justificam os meios. Ah, quero encontrar meu filho, então me mato e encontro com ele? Não cometendo um crime diante de Deus, com certeza. A confiança em Deus é exatamente como o próprio filho disse, saber esperar. E ele mesmo disse que por pouco tempo, logo em breve, ela se reuniria a ele. E depois que ela diz, piedade, piedade, meu Deus, o evocador responde a ela, vejamos, acalmai o vosso desespero, pensai que se há um meio de rever o vosso filho, esse meio não é blasfemando contra Deus, como fazeis. Em lugar de vô-lo tornar favorável, atrairei sobre vós maior severidade. Isso não por Deus, mas por ela, que está se endurecendo. Vai ficar mais tempo até retomar o equilíbrio. Se nos enraivecemos, nós precisamos levar tempo para nos acalmarmos, voltarmos ao equilíbrio. E a mãe diz, disseram-me que não o veria mais. Compreendi que foi para um paraíso que o conduziram. E eu, pois, estou no inferno, o inferno das mães. Ele existe, não o vejo senão muito. E o evocador diz, ela aqui vendo o inferno, não é o caso. O inferno das mães, ele existe, não o vejo senão muito, ou seja, vê muito, não é? Porque está se sentindo nele. O evocador diz a ela, vosso filho não está perdido, sem retorno, crede-me, certamente o revereis. Mas é necessário merecê-lo pela vossa submissão à vontade de Deus, ao passo que pela vossa revolta podeis retardar esse momento indefinidamente. Escutai-me, Deus é infinitamente bom, mas é infinitamente justo. Jamais pune sem causa, e se nos infligiu grandes dores na terra, foi porque delas tinhas necessidade. No caso, ele usa a palavra merecimento. A morte de vosso filho era uma prova para a vossa resignação. Nesse caso, ela falhou, ela não se resignou, ela se revoltou, se desesperou e se suicidou. Então, a morte de vosso filho era uma prova para a vossa resignação. Infelizmente, nela sucumbiste quando viva. E eis que depois de vossa morte, nela sucumbiste de novo, porque ela continua revoltada. Como quereis que Deus recompense os seus filhos rebeldes, no caso ela? Mas ele não é inexorável, acolhe sempre o arrependimento do culpado. Ela tinha que se acalmar, buscar, não é? Poderia continuar assim? Poderia. Deus espera o nosso tempo, sempre. Mas ficaria cada vez mais afastada do próprio filho, porque teria que reencarnar e tudo. Questão que se liga à reparação do suicídio, à nossa consciência. Se aceitasseis sem murmurar, ou seja, sem reclamar e com humildade, a prova que vos enviava Deus por essa separação momentânea, e se esperasseis pacientemente que ele lhe aprovesse vos retirar da terra, na vossa entrada no mundo espiritual, na vossa entrada no mundo em que estáis, que é o mundo espiritual, imediatamente reveríeis vosso filho, que viria vos receber e estender os braços. Terias a alegria de vê-lo radioso após esse tempo de ausência. Tudo isso se ela tivesse confiado em Deus e esperado que ele a chamasse ao retorno da pátria espiritual. O que fizestes e o que fazeis ainda nesse momento
coloca uma barreira entre vós e o vosso filho. Não creais que ele esteja perdido nas profundezas do espaço. Não. Está mais perto de vós do que não credes. Mas um véu impenetrável, vibratório, não é? Oculta-o à vossa visão. Ele vos vê e vos ama sempre. E geme da triste posição onde vos mergulhou a vossa falta de confiança em Deus. Chama com todos os seus votos o momento afortunado de se vos mostrar. Ele está perto dela, só que ela não vê. Só de vós depende apressar ou retardar esse momento. Orai a Deus e dizei comigo: meu Deus, perdoai-me por haver duvidado de vossa justiça e de vossa bondade. Se me punistes, reconheço que mereci. Dignai-vos aceitar o meu arrependimento e a minha submissão à vossa santa vontade. E a mãe diz: que clarão de esperança vindes de fazer luzir em minha alma. Foi um relâmpago na noite que me cerca. Obrigada, eu vou orar a Deus. E aí ela assina, só aparece a primeira inicial, C, e os pontinhos. E Kardec termina com um comentário dizendo-nos assim: a morte, mesmo pelo suicídio, não produziu nesse espírito a ilusão de se crer ainda vivo. Ela percebia que tinha partido, que ela se suicidou com a intenção de ir encontrar o filho, não para fugir de um problema, não, para ir encontrar o filho. Equivocada. Ele tem o espírito, a perfeita coerência, no caso a mãe, tem perfeita consciência de seu estado. É que em outros a punição consiste nessa própria ilusão, nos laços que os prendem aos seus corpos, porque a maioria dos suicídios é para fugir a um problema. Não é? E pensam que tudo vai acabar. Ela não queria que tudo acabasse. Ela estava indo para encontrar o filho. Iludida, não é? Essa mulher quis deixar a terra para seguir o filho, no mundo em que ele entrou. Ela foi atrás dele no mundo dos espíritos. Era necessário que ela soubesse que estava nesse mundo dos espíritos para ser punida, não o reencontrando ali. Essas palavras, punição, é uma palavra que eu considero muito forte. É mais tomar consciência da responsabilidade de seu ato, não é? Vivendo a sua consequência. Sua punição é precisamente saber que não vive mais corporalmente e no conhecimento que tem de sua situação. Assim é que cada falta é punida pelas circunstâncias que a acompanham e que não há punições uniformes e constantes para as faltas do mesmo gênero. Tudo depende, claro, do contexto. Cada contexto em cada ser humano é um. Então, cada caso é um caso, como diz o velho ditado, não é? E aqui, então, ficamos hoje com o caso de uma mãe e seu filho. Amanhã retornamos com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.